Fluminense vê John Arias recusar proposta para deixar o tricolor e reforço do Flu já está liberado para fazer a sua estreia. Além disso, Marco Júnior, ex-tricolor, deu aquela cavadinha para voltar para o Fluminense. Isso e muito mais você vai conferir nesse vídeo aqui. Desde já eu convido você a deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. John Arias recusou mais uma proposta para deixar o Fluminense. Quem traz essa informação pra gente é o GE, e de acordo com eles, o Zenit da Rússia fez uma proposta oficial pelo colombiano, só que o jogador não tem o menor interesse em atuar no futebol russo. A apuração do GE dá conta de que os valores oferecidos são próximos ao que o Galatasaray ofereceu lá em julho, algo na casa dos 10 milhões de euros. Por outro lado, o Fluminense mantém na mesa a proposta de renovação que foi feita para o John Arias, com salário lá acima de R$1 milhão, mais 4 temporadas. Então, caso o John Arias volte atrás e queira assinar essa extensão, existe essa proposta na mesa. A tendência é que isso ocorra desde que não apareça nenhuma proposta vantajosa do futebol europeu pelo jogador. A gente sabe que o John Arias não se interessa em jogar na Rússia, já tem algumas janelas que o Zenit vem aqui, faz sondagem, faz proposta, e o Arias sempre recusa essa ida. Os clubes russos não estão podendo disputar nenhuma competição continental, então a vitrine, a visibilidade é muito menor. Mas, por outro lado, não é segredo nenhum que o Arias pretende jogar no futebol europeu. No meio do ano, ele ficou convencido com a proposta do Galatasaray da Turquia, tinha o desejo de se transferir. O Fluminense acabou vetando, já que brigava contra o rebaixamento. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. A janela de transferências internacional fecha somente no dia 28 de fevereiro. Então tem muita água para rolar ainda sobre esse futuro do colombiano no Flusão. Duas informações rapidinhas para trazer para vocês. Tem ex-Fluminense sendo anunciado por nova equipe e a Ferdi definiu a arbitragem da partida de amanhã contra o Voltaço. Mas antes disso, deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você ligadinho aqui no canal a comentar aqui embaixo falando o seu nome, de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. Galera, chega junto, comenta, sempre que a gente pode a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Alexandre Salles, lá de Portimão, em Portugal, para o Evandro, de São Gonçalo, ao Sidney, lá de Blumenau, Santa Catarina, Roberto Moura, de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e para o Dirceu Gomes, de Lusiânia, em Goiás. Um abração para a galera tricolor ligada na Central, convite reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome, comenta aqui embaixo falando o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Vamos falar desse ex-Fluminense sendo anunciado por nova equipe. Sinceramente, vendo a fotinho dele, demora até um pouquinho para reconhecer, né? Ele tá bastante diferente da época do tricolor. Tô falando do atacante Everaldo, lembra dele? Atuou no Fluminense ali no fim de 2018, começo de 2019, e está sendo anunciado como novo reforço do Coritiba para a temporada de 2025. No último ano, ele jogou pelo Vitória da Bahia, fez parte do elenco do Vitória que permaneceu na Série A, não renovou o seu contrato, ficou livre no mercado e agora assina com o Coxa para jogar a Série B dessa temporada. Quero falar agora um pouquinho sobre a arbitragem de Fluminense e Volta Redonda. Amanhã à noite, lá em Volta Redonda, a Ferdi definiu o árbitro Alex Gomes Stefano como responsável por essa partida. Esse árbitro já apitou 4 jogos do Fluminense em toda a sua história e o retrospecto é favorável. São 3 vitórias do tricolor contra uma derrota apenas. Essa última derrota foi o último jogo do Fluminense sob o seu comando, estreia do Cariocão de 2022. Lembra? O Fluminense perdeu por 1-0 contra o Bangu lá no estádio Luso Brasileiro e era o Alex Gomes Stefano na beira do campo, não, né? Comandando a partida de dentro de campo. Eu quero que agora, né, esse resultado de amanhã seja diferente do último jogo, seja como o retrospecto geral, né? Uma vitória tricolor contra o Volta Redonda, a gente precisando da nossa primeira vitória no Campeonato Carioca. Mais um capítulo na novela envolvendo o atacante Rony. O portal UOL dá conta de que a postura do Hércules Júnior, que é o empresário do jogador, causou um grande mal-estar em Palmeiras
e Fluminense. O Palmeiras entende que o empresário vem inventando supostas notícias de clubes interessados no atleta para valorizar o seu passe e conseguir um próximo vínculo mais elevado. A diretoria alviverde, inclusive, atribuiu ao staff do atacante aquela notícia que a gente comentou aqui de que o jogador estaria treinando em separado lá no Palmeiras. O Fluminense, inclusive, postou uma nota oficial, né, respondendo a essa informação, que dava conta de que a negociação, a suposta negociação do John Arias com o Palmeiras teria uma relação com uma vinda do Rony para o Fluminense. O Fluminense se posicionou de maneira oficial, falando que não venderia o Arias para nenhum time brasileiro, que não havia negociação com o Palmeiras e que a negociação com o Rony estava ocorrendo em separado. A gente comentou mais cedo aqui a informação de que após a declaração da Leila Pereira, né, deixando bem claro que entende que o ciclo do Rony no Palmeiras chegou ao fim, o Fluminense pode voltar ali, né, a essa carga pelo jogador. O Fluminense segue aberto, digamos assim, a contratar o Rony. Caso o Rony opte por sair do Palmeiras, o Fluminense faria valer o acordo, né, da compra do jogador por 8 milhões de dólares com o clube alviverde. Cara, valor absurdo. Rony não vale 8 milhões de dólares. Eu gosto do jogador, mas não vale 8 milhões de dólares, mas nem perto disso. E também não vale 1 milhão de salário, que é a informação que rodou, que o Fluminense teria oferecido ao atleta. Então, assim, sinceramente, torcer pro nosso querido Hércules Júnior aí continuar atravancando essa negociação, que a negociação não saia do papel, porque esses valores o Fluminense vai fazer uma loucura financeira para trazer um jogador que não é a grande urgência tricolor nessa janela. É revelado o valor milionário que o Fluminense investiu por reforço nessa janela. Estou falando do atacante uruguaio Agustín Canóbio. Vitor Lessa, jornalista que cobre o tricolor, traz a informação de que o Fluminense vai desembolsar 6 milhões de euros, cerca de 37 milhões de reais na atual cotação, para adquirir os 80% do jogador. O Canóbio assina com o Fluminense por 4 anos e o Atlético Paranaense permanece com 20% dos direitos do jogador. Por outro lado, o Isaac, atacante, foi negociado em definitivo com o Atlético. O Fluminense permaneceu com 30% dos seus direitos. Mais cedo, a Monique Vilela, jornalista que cobre o Atlético Paranaense, trouxe a informação de que as duas negociações foram feitas em separado, ou seja, o Isaac não foi trocado pelo Canóbio, como muitas informações davam conta nos últimos dias, nas últimas semanas. Foram negociações em separado. O Fluminense foi lá e comprou o Canóbio, o Atlético foi lá e comprou o Isaac. Nessa informação do Vitor Lessa não é revelado o valor da operação envolvendo o jovem tricolor, mas é revelado que o Fluminense vai pagar cerca de 37 milhões de reais para adquirir o uruguaio do Atlético Paranaense. Eu não posso ficar em cima do muro aqui, a gente já comentou bastante sobre essa contratação. Mesmo sem saber os valores, eu já não era dos maiores favoráveis à vinda do Canóbio. Sabendo desses valores, 6 milhões de euros, 37 milhões de reais, eu acho que o Fluminense faz uma movimentação que, espero estar errado, não foi boa não, tá? O Atlético Paranaense está rebaixado, jogando a segunda divisão em 2025. O Canóbio não vive grande fase por lá, 26 anos. Eu acho que o Fluminense poderia investir esses 6 milhões de euros melhor no mercado e poderia ter pagado menos por esse jogador caso entendesse que o Canóbio era o reforço ideal para o Flu, coisa que eu discordo. É um valor alto, vamos torcer para ele fazer valer a pena, para que ele renda pra caramba aqui no Fluminense, nos ajude a ganhar muitos títulos em 2025. Reforço tricolor está liberado para fazer a sua estreia pelo Flusão. O argentino Juan Pablo Freitas foi registrado no BID na tarde de hoje e poderá estrear pelo tricolor. O jogador assinou um contrato em definitivo com o Flu, veio comprado junto ao Alianza Lima, lá do Peru. A imprensa peruana dá conta de um valor em torno de 3 milhões de dólares pelo zagueiro. E ele ainda não fez a sua estreia pelo Fluminense. Claro, ele tá com o elenco profissional tricolor. A tendência, por mais que ele já esteja no BID, é que ele só faça a sua estreia na partida contra o Madureira, na quinta rodada, que é o jogo em que os profissionais do Fluminense, digamos assim, eu digo digamos assim porque tem jogador profissional do Fluminense atuando nessas primeiras rodadas. Riquelme Felipe, o Isaac e o Wallace Davi, por exemplo, eles são parte do elenco profissional do Fluminense. Vitor Eudes, mesma coisa. Manuel também. Paulo Baia, reforço dessa temporada também. Mas o grosso do elenco tricolor só deve voltar
a campo no jogo contra o Madureira na 5ª rodada. E aí é o momento em que o Pablo Freitas provavelmente fará a sua estreia, pelo menos estará no banco de reservas. Antes disso é improvável, tá? Mesmo que ele esteja registrado no BID, é improvável que ele faça a sua estreia, mas fica o registro, ele está liberado para fazer a sua estreia pelo Flusão. Tem ex-jogador do Fluminense rasgando elogios ao Flu e manifestando abertamente o interesse em voltar a ser um jogador do Flusão. A gente vai conversar sobre isso, só antes lembrar você ligado aqui no canal de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá você vai encontrar o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil, é muito simples. Basta correr justamente no comentário fixado, clicar no link que lá está e automaticamente vai abrir no seu WhatsApp o canal da Central. Aí você aperta o botão seguir e a partir daí você já está recebendo tudo o que acontece com o Flusão diretamente no seu WhatsApp. Combinado? Eu tô te esperando por lá. Vamos falar dessa informação porque o Marco Júnior, lembra dele? Deu declaração lá ao GE, falou sobre o momento que ele vive lá no futebol japonês e, claro, falou sobre o Fluminense. O Marco Júnior não esconde de ninguém que é torcedor do Fluminense, para além de ser uma cria de Xerém. E ele falou o seguinte sobre um possível retorno ao tricolor. Hoje eu estou muito feliz na Ásia, mas se tiver uma oportunidade de voltar para o Brasil, uma proposta boa, eu ficaria muito feliz. Tenho muita vontade de voltar a jogar aqui no Fluminense. Se eu tiver a oportunidade, com certeza não vou pensar duas vezes. Essa foi a declaração, portanto, do Marco Júnior. Eu preciso ser sincero com vocês, tá? O Marco Júnior não é um jogador que me agrada nem um pouco. Desde a época que ele jogava no Fluminense, eu não gostava do seu futebol. Eu entendo que a torcida, grande parte dela, goste muito do jogador, até porque ele é um cara que tem lá a sua identificação, ele é torcedor do Fluminense, sempre respeitou e honrou muito a camisa tricolor. Mas tecnicamente, falando dentro de campo, não é um jogador que me agrada, eu acho que não seria um bom reforço para o Fluminense. Importante frisar, tá? Essa matéria não fala que o Fluminense está interessado em repatriá-lo, não, tá? Foi uma matéria com o Marco Júnior, ele fala disso, né? Sobre a possibilidade de um dia voltar a jogar no Flu. Então não é uma coisa nesse momento, mas eu não acho que seria uma boa para o Flusão, não, trazer de volta o atacante Marco Júnior. Quero saber a sua opinião, você tricolor ligado aqui na Central Fluminense. Você acha que seria uma boa trazer de volta Marco Júnior, o Curirim, para o Flusão? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.